Todos estão vendo? Sim, pode apresentar. Ok. Então, bom dia, meu nome é Silvia, eu sou enfermeira e mestranda do programa de pós-graduação em Nutrição, Atividade Física e Plasticidade Fenotípica da UFPE-CAV, e meu projeto de mestrado é intitulado como a caracterização da ação antagonista da tilmetilpirimidinona 7B sobre os receptores alfa-1-adrenérgicos e a interferência da restrição proteica sobre sua atividade, sendo esse projeto orientado pela professora Alice Valença Araújo. Bem, os receptores adrenérgicos tratam-se de receptores acoplados à proteína GQ, sendo eles ativados pelas catecolaminas endógenas, a adrenalina e noradrenalina. De acordo com a sua função, localização e distribuição, esses receptores subdividem-se em receptores alfa-1-adrenérgicos, alfa-2-adrenérgicos e beta-adrenérgicos. E aqui, para o nosso estudo, chama a atenção para os receptores alfa-1-adrenérgicos, os quais subdividem-se em receptores alfa-1A, alfa-1B e alfa-1D. Mas quem são esses receptores alfa-1-adrenérgicos? Bem, os receptores alfa-1-adrenérgicos tratam-se de receptores que estão distribuídos amplamente no nosso organismo e estão presentes principalmente no sistema cardiovascular e também no sistema geniturinário, desempenhando importantes funções, como, por exemplo, participam da contratilidade cardíaca, mas principalmente da contração do músculo liso vascular e não vascular, bem como participam do controle urinário e da contração muscular prostática. Então, devido a isso, esses receptores alfa-1-adrenérgicos, eles são importantes alvos farmacológicos para o tratamento da hipertensão arterial sistêmica e também da hiperplasia benigna de próstata, surgindo assim uma classe de farmacológica, que são os antagonistas dos receptores alfa-1-adrenérgicos, que tratam ambas as condições, sendo os antagonistas dos receptores alfa-1-adrenérgicos a principal linha de tratamento para hiperplasia benigna de próstata. É válido ressaltar que aproximadamente 25% dos homens com mais de 60 anos possuem a hipertensão arterial sistêmica e a hiperplasia benigna prostática de forma simultânea, o que é vantajoso o tratamento com os antagonistas dos receptores alfa-1-adrenérgicos, pois tratam ambas as condições concomitantemente. Ressalta-se ainda que, apesar dos antagonistas alfa-1-adrenérgicos disponíveis atualmente serem bem toleráveis, eles são associados ainda a muitos efeitos adversos, como cefaleia, ambliopia, hipotensão, tontura, vertigem e entre outros. Sendo assim, nosso grupo de pesquisa, juntamente com o Departamento de Química Fundamental da UFPE, tem se estudado e desenvolvido novos candidatos a fármacos antagonistas dos receptores alfa-1-adrenérgicos contendo o anel de pirimidinona. Então, as pirimidinonas tratam-se de núcleos heterocíclicos derivados oxigenados das pirimidinas e são conhecidos por serem dotados de grandes atividades biológicas, como atividades antihipertensivas e atividades antitumorais. Para o nosso estudo, tem-se a tilmetilpirimidinona, então está aqui a estrutura do composto, o qual essa tilmetilpirimidinona tem a substituição desse grupamento enxofre pelo grupo hidroxialquila. Ainda, estudos realizados por Andrade e colaboradores observaram que algumas dessas moléculas elas foram capazes de antagonizar a ação da feniletrina, que trata-se de um agonista desses receptores alfa-1-adrenérgicos, o que nos leva a supor que essas moléculas são, de fato, antagonistas dos receptores alfa-1-adrenérgicos. Ressalta-se ainda que a série mais promissora que foi realizada até o momento, sintetizada até o momento, foi a de sais sódicos das tilmetilpirimidinonas. Bom, esses receptores adrenérgicos, eles possuem um grande envolvimento com o controle da pressão arterial, como já mencionado anteriormente, uma vez que as catecolaminas os ativam, e essas são importantes mediadoras do sistema nervoso simpático. Ressalta-se ainda que alguns eventos adversos, como, por exemplo, a restrição proteica intrauterina, pode levar a uma hiperatividade simpática, e essa hiperatividade simpática pode levar ao surgimento da hipertensão arterial sistêmica. Ainda, Trop e colaboradores evidenciaram que a ação da prazosina, que é um antagonista dos receptores alfa-1-adrenérgicos, foi maior em ratos que passaram por uma dieta com menor teor de proteínas. Então, isso nos leva a supor que uma restrição proteica pode levar a maiores respostas a antagonistas dos receptores alfa-1-adrenérgicos. Ainda, corroborando com isso, né, Brito
e colaboradores observaram que a hipertensão vista em machos a 90 dias de idade de mães expostas à restrição proteica durante preenche e lactação pode estar ligada à elevação do tônus simpático. De forma semelhante, alguns estudos mostram que ratos aos 90 dias, cujas mães passaram por essa restrição proteica no período pré-natal, pode possuir níveis elevados de pressão arterial, que pode ser devido ao tônus simpático. Então, com isso, observa-se a escassez de estudos em avaliar a resposta adrenética e a influência da restrição proteica sobre o período perinatal e como as drogas elas podem atuar neste cenário. Então, com isso, a nossa hipótese é que a tilmetilpirimidinona 7B possui ação antagonista sobre os receptores alfa-1 adrenérgicos de ratos e sua ação é acentuada em ratos submetidos à restrição proteica. Como objetivos, temos caracterizar a ação antagonista da tilmetilpirimidinona 7B sobre os receptores alfa-1 adrenérgicos de ratos, bem como avaliar seus efeitos no sistema cardiovascular e verificar a interferência da restrição proteica sobre sua atividade. Especificamente, caracterizar a ação da molécula em ducto deferente e aorta, avaliar a ação vascular da molécula em ratos cujas mães foram submetidas ou não à restrição proteica e avaliar os efeitos cardiovasculares in vivo da molécula. Então, os compostos, né, a tilmetilpirimidinona 7B será fornecida pelo Laboratório de Síntese Orgânica de Química Fundamental, coordenado pela professora Janaína dos Anjos. Para o nosso estudo, nós realizaremos a caracterização da molécula e a avaliação do seu efeito na pressão arterial. Nós utilizaremos ratos da linhagem Lister, com 2 a 3 meses de idade, procedentes de biotério de Fisiologia e Farmacologia da UFPE, mantidos no biotério do CAV, recebendo eles dieta padrão de biotério, água filtrada à vontade, além de serem mantidos em condições adequadas de temperatura e iluminação. Todos os protocolos experimentais eles já foram submetidos e aprovados pelo Comitê de Ética em Uso Animal da UFPE. Bom, para avaliação da resposta ao composto em animais submetidos à restrição proteica, utilizaremos também ratos da linhagem Lister e será realizado da seguinte forma. Então, as ratas elas serão divididas em 2 grupos. Então, o grupo controle, que receberá a dieta com 17% de proteína, e o grupo hipoproteico, que receberá uma dieta com menor teor de proteínas, ou seja, com 8% de proteína. Então, essas mães, durante a gestação e lactação, receberão a dieta controle, ou essa dieta hipoproteica. A passar desse período, a sua prole, né, será separada, e então essa prole receberá a dieta padrão de biotério e aos 60 dias de vida, nós utilizaremos esses animais para o fim de verificar a avaliação desse composto em animais submetidos a essa restrição proteica no período perinatal. Bom, serão realizados também testes de toxicidade oral aguda, utilizando camundonga suíço, provenientes também do biotério do Departamento de Fisiologia e Farmacologia da UFPE, e mantidos no biotério do CAV, recebendo dieta padrão de biotério e água filtrada à vontade. E aqui para a caracterização da molécula no ducto deferente e artéria aorta. Então, utilizaremos para o nosso estudo tanto a aorta, para caracterizar a ação da molécula, para verificar se realmente antagonista os receptores alfa-1 adrenérgicos, e também utilizaremos o ducto deferente, em que a gente viu, né, que os antagonistas alfa-1 adrenérgicos são utilizados em problemas do trato geniturinário, visando que esse ducto deferente também possui uma alta densidade de receptores alfa-1 adrenérgicos. Então, os ratos eles serão anestesiados e em seguida guilhotinados. Passado isso, esses ratos eles serão retirada sua aorta torácica e também os seus ductos deferentes. E esses materiais eles serão colocados em uma solução de Krebs, no caso da artéria aorta, uma solução de Thyroid, no caso do ducto deferente. Então, aqui tem toda a composição dessas soluções. Em seguida, será retirado tanto da artéria aorta quanto dos ductos deferentes todo o tecido conjuntivo e gordura adjacente, e serão cortados em formato de anéis de 4 milímetros, incubados no banho de órgãos, que é essa máquina aqui. Então, cada anel desse será colocado em uma cuba dessa contendo 10 ml de solução de Krebs ou de Thyroid, e aí, borbulhados com mistura carbogênica, essa cuba, com condições controladas de temperatura e pH. E aí, esses anéis serão colocados entre 2 ganchos de metais nessa cuba. Um fixo à cuba e outro fixo a um transdutor de força para registro da tensão isométrica. E esses anéis eles permanecerão numa tensão basal de 1,5 gramas se artéria aorta e 1 grama se ducto deferente.
E aí todas as respostas serão registradas em um sistema de aquisição AVS. Então, todas as respostas dos experimentos serão verificadas aqui no programa no computador. Bom, e aí serão realizadas curvas de concentração e efeito para a fenilefrina nas concentrações de 1, 10 e 100 micromol. Então, passado um tempo de 1 hora no banho de órgãos, será realizado teste de viabilidade a fim de verificar se tanto as aortas quanto os ductos deferentes estão viáveis, se os tecidos estão viáveis para o uso. E aí serão construídas as curvas de concentração cumulativas para a fenilefrina na ausência do composto. Então, serão realizadas aqui doses crescentes da fenilefrina e também na presença do composto ou da prazosina, que será o nosso controle positivo, uma vez que a prazosina é um antagonista já conhecido dos receptores alfa-1-adrenérgicos. Ressaltando ainda que na horta, esses experimentos eles serão realizados na presença do endotélio e na ausência do endotélio, a fim de verificar o papel do endotélio na ação dessa molécula, se existe alguma atividade do endotélio. Então, aqui, serão realizados na presença da prazosina, da timetilpirimidinona. Então, meia hora antes das curvas de concentração e efeito serem realizadas para a fenilefrina, será incubada a prazosina ou a timetilpirimidinona 7B, a fim de verificar a ação dessa molécula, né, sobre o efeito da fenilefrina. Bom, também serão realizadas curvas de concentração e efeito para acumulativas na presença do cloreto de potássio, na presença da prazosina ou da timetilpirimidinona, para verificar se a atividade dessa molécula é realmente dependente de receptor ou não. Serão realizadas curvas de concentração e efeito para a fenilefrina também na presença de antagonistas dos receptores alfa-1A, alfa-1B, alfa-1D, que aqui estão esses antagonistas, a fim de verificar em qual desses receptores, hipoteticamente, essa molécula estaria atuando. E, a partir disso, serão calculados os seguintes parâmetros farmacológicos: o efeito máximo, o PD2 e o PA2. No ensaio de toxicidade oral aguda, será todo conforme a OSD preconiza. Serão utilizados camundongas suís, e aí os animais eles ficarão em jejum por um período de 3 a 4 horas. Em seguida, será administrada a timetilpirimidinona e serão observados durante os primeiros 30 minutos, periodicamente nas primeiras 24 horas, diariamente durante 14 dias. Serão medidos peso e consumo de água. Todos os animais sobreviventes eles serão eutanasiados por deslocamento cervical. E, em seguida, né, serão realizados estudos histopatológicos dos órgãos que forem retirados. Bom, como falado, nós realizaremos também a avaliação dos efeitos da administração dessas moléculas sobre os ratos, em vivo, né? Então, sobre a pressão arterial dos ratos acordados. Então, aqui, né, a gente mostra a canulação da artéria e da veia femoral. Então, será realizado um corte, né, na região inguinal dos ratos, será canulada a artéria e a veia femoral. Esses animais sendo sob anestesia de ketamina e xilazina, recebendo também antibiótico a fim de evitar infecção. E aí será canulada a artéria e a veia femoral. Então, pela veia femoral, nós administraremos a solução salina, que é o nosso controle, a prazosina, nosso controle positivo, e a timetilpirimidinona 7B, que é o nosso grupo teste. E aí, a artéria femoral será conectada a um transdutor e será verificada, então, a influência, né, desses compostos sobre a pressão arterial desses ratos. Então, todos os valores eles serão expressos com média, mais ou menos o padrão da média. Toda a análise será realizada através do programa PRISMA. Serão realizados o teste de student para as amostras independentes ou por análise de variância de 1 ou 2 vias e, quando necessário, aplicado o teste Newman Kills. E o nível de significância para a redução da hipótese de nulidade será sempre menor que 5%. E é isso, e obrigada a todos pela atenção. Muito obrigada, Silvia, pela excelente apresentação. Agora nós vamos disponibilizar um tempo para as perguntas. Se a gente tiver alguma dúvida, é só colocar aqui no chat que a gente vai passar para a Silvia, tá certo? Mayara, me permita fazer uma fala, ter agradecimento pela oportunidade de conversar com vocês, parabenizar a Silvia pela apresentação e todos os demais, mas eu vou pedir licença para sair para um outro evento, viu? Um bom evento para vocês, João Henrique,
Um grande abraço para você e todos os professores e professoras do programa e todos os estudantes e técnicos. Um grande abraço, viu? Bom evento para vocês. Obrigada. Obrigado, professor. Um abraço. Bom dia. Silvia, aproveitando, tem uma pergunta, na verdade, com relação à escolha da substância. Porque existem vários tipos de pirimidinonas, não é? Mas por que essa especificamente? Qual o principal potencial, hipótese que vocês definiram para a escolha dessa substância em si, a tilmetil pirimidinona, e a importância de trabalhar com esse tipo de antagonistas? Bom, antes da escolha da molécula, então, entre as moléculas sintetizadas, que são sintetizadas por reação multicomponente, então, a síntese muito rápida, e aí, em seguida, foi realizado um screen inicial, e nós observamos, né, quais apresentavam melhor desempenho. Então, foi realizado um teste iniciais, e a partir disso, nós observamos que a tilmetilpirimidina 7B apresentava um melhor desempenho. Então, das séries que foi sintetizadas, as tilmetilpirimidinonas tinham um melhor desempenho, ou seja, elas tinham, de fato, esse antagonismo da fenilefrina, que é um agonista de receptores alfa-1 adrenérgicos. E a importância de se estudar, né, novos antagonistas desses receptores alfa-1 adrenérgicos é que os disponíveis atualmente no mercado, prazosina, doxazosina, terazosina, apesar deles serem bem toleráveis, a gente ainda observa muito efeito adverso, principalmente relacionado à hipertensão. E, no caso, né, vê-se a importância desse estudo para a hiperplasia benigna de próstata e hipertensão arterial, e como eu falei lá no início, homens com maiores de 60 anos, 25% deles apresentam as duas patologias, né, hiperplasia benigna de próstata e hipertensão arterial sistêmica de uma forma concomitante. Então, o uso desses antagonistas seria vantajoso, porque estaria tratando as duas condições simultaneamente. Tá bom, obrigado, Silvia. Boa sorte nos seus estudos, no seu trabalho. Obrigada. Mayara? Eu fiquei com uma curiosidade, eu não sei se passou batido, mas serão utilizados ratos, tanto macho quanto fêmea, da prole, seria isso, Silvia? Não, só machos, Mayara. Só macho. Só macho. Muito obrigada. Alguém mais tem alguma dúvida? Se alguém quiser, pode deixar no chat.